Vamos fazer o estudo agora da trigonometria nos ponteiros do relógio. Para isso, a gente vai precisar fazer algumas observações e algumas constatações. Então, eu vou lá para o GeoGebra, deixar aqui um relógio bonitinho para a gente ver o seguinte, ó. Uma circunferência completa tem 360 graus. Isso já não é mais novidade, né? No relógio, a gente pega essa circunferência e divide ela em 12 partes iguais. Na verdade, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tranana, até o 12. Ou seja, você pegou a circunferência 360 graus e dividiu em 12 partes iguais. Aí eu te pergunto, cada pedacinho desse aqui equivale a quantos graus? Bom, se 360 é ela completa e você dividiu em 12 partes iguais, cada pedacinho vai ser nada mais, nada menos do que, ó, 360 dividido por 12. Então, cada pedacinho equivale a 30 graus. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses espaços de 12 para 1 mede 30 graus. Do 1 para o 2, isso aqui mede 30 graus. Do 2 para o 3, isso aqui mede 30 graus. Do 3 para o 4, isso aqui mede 30 graus. E assim para todos os outros valores. Tá? Na circunferência, isso aqui ocorre para esses valores todos. Agora, vamos fazer o estudo em relação aos ponteiros. Bora lá. O ponteiro das horas vai percorrer, ó, sempre de um para outro quando passar 60 minutos, né? Ou seja, passou 60 minutos, ele avança um. 60 minutos, avança outro. 60 minutos, avança outro. 60 minutos, avança outro. Então você concorda comigo que a cada 60 minutos o ponteiro das horas, a cada 60 minutos o ponteiro das horas avança 30 graus? Bom, passou 60 minutos, ele sempre avança de um valor para o outro, então ele avança de 30 em 30, né? 30 graus, mais 60 minutos, mais 30 graus, mais 60 minutos, mais 30 graus. Então, mais uma observação. O ponteiro das horas, eu vou chamar aqui, ó, ponteiro PH, tá? Ponteiro das horas, ele avança 30 graus a cada 60 minutos. Eita, que letra feia. Ele avança 30 graus a cada 60 minutos. O ponteiro das horas. Agora vamos ver o ponteiro dos minutos. Vou chamar aqui, ó, de PM. Bora lá fazer isso lá no GeoGebra, ó. O ponteiro dos minutos, ele vai avançar neste sentido. Bora ver o seguinte, ó. Foi. Ou seja, a cada 60 minutos, o ponteiro dos minutos, ele avança quantos graus? Ué, a cada 60 minutos, ele faz uma volta completa na circunferência. Exatamente. Então, em 60 minutos, o ponteiro dos minutos avança 360 graus. Então, só recapitulando, em 60 minutos, o ponteiro das horas avança 30 graus. E em 60 minutos, o ponteiro dos minutos faz uma volta completa, né? Ou seja, 360 graus. Então, depois dessas observações, nós vamos aprender a determinar o ângulo formado pelos ponteiros utilizando esta lógica, né? Claro que você tem que entender um pouquinho do relógio e agora a gente vai utilizar essas observações da gente para determinar esses ângulos. Então, aqui, neste primeiro exemplo, ele quer saber o ângulo formado, o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio que está marcando letra A, ó, 1 hora. Bora lá no relógio? O relógio marcando 1 hora, eu coloco aqui no zero, 1 hora é isso aqui. O ângulo entre esses ponteiros, o menor ângulo entre esses ponteiros, mede quanto? É isso que ele quer saber. Bora lembrar o seguinte: de um valor
para outro é 30 graus. Não é verdade? Então, o seu ponteiro da hora, que estava aqui no 12, avançou 1 hora, ele avançou quantos graus? 30 graus. Então, este ângulo aqui entre os ponteiros mede quanto? 30 graus. É isso que ele está querendo saber. Então, quando o relógio marca 1 hora, o menor ângulo formado pelos ponteiros mede 30 graus. Beleza? Agora eu vou para o seguinte. Eu vou medir lá quando o relógio estiver marcando 1 hora e 15 minutos. Bora ver o que vai acontecer, ó. Bora lá. Em 1 hora e 15 minutos, isso aqui vai me dizer o seguinte. Vou mexer no ponteiro dos minutos, ó, até chegar no 15. Observe o seguinte. O ponteiro das horas, ele não fica estático. Ele não fica parado em cima do 1. Quando eu mexo o ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas, ele tem um certo deslocamento. Então, quando eu for fazer esse estudo aqui, ó, eu não posso considerar mais que o ponteiro das horas ele está exatamente no 1, porque ele sofreu um deslocamentozinho, né, em direção para o 2. Porque qual é a tendência? Quando os minutos eles vão avançando, 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 a tendência é que o ponteiro das horas passe de um valor até chegar no outro, né? E quando completa os 60 minutos, ele chega no 2, ou seja, são 2 horas. Então a tendência é que ele avance. Então, quanto é mesmo? 1 hora e 15 minutos. Quando passa 15 minutos, olha o que acontece com o ponteiro das horas. A tendência é que ele vá em direção ao 2. Então, a gente vai ter que calcular, né, esta angulação. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um print aqui para a gente colocar lá no slide e fazer esse estudo aqui bem direitinho, tá? Então, ó. Olha aqui. Ui. Seguinte. Vamos observar que eu vou considerar que este ponteiro das horas ele tivesse exatamente em cima do 1. Bora considerar o seguinte. Vamos supor que ele estivesse em cima do 1. Misericórdia, ficou torto demais, mas bora fingir que ele está assim. Se o ponteiro das horas estivesse em cima do 1, você saberia calcular isso aqui, não saberia não? Bom, porque este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, seria esta medida mais esta medida. Não é não? E seria quanto? Se aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus, então os ângulos entre os ponteiros seria de 60 graus. Mas qual é a questão? O ponteiro das horas, ele andou um pouquinho, não é verdade? Então, eu tenho que descobrir o seguinte, eu tenho que descobrir quanto foi que ele andou para eu subtrair desta angulação aqui. Então, eu consigo aplicar uma regra de 3 simples para saber essa distância aqui, né? De que forma? Ó, aí eu vou ter que lembrar da relação que a gente achou. O ponteiro das horas, ele anda 30 graus a cada 60 minutos. Então, eu vou reescrever isso aqui. Cadê meu mouse? Meu Deus, aqui. Deixa eu mudar de cor. Eu vou escrever isso aqui do lado, tá? O ponteiro das horas, ele anda 30 graus a cada 60 minutos. E aí, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quanto foi que ele andou em 15 minutos. Na verdade? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Em 15 minutos, ele andou, sei lá, vou chamar aqui este ângulo de um ângulo beta. Ele andou um ângulo beta. Então, 60 vezes beta é 60 beta, correto? E 15 vezes 30, vou deixar aqui 30 vezes 15 mesmo, que dá pra gente simplificar, né? 30 vezes 15. Esse 60 desce multiplicando, então, beta é igual a 30 vezes 15 sobre 60
30 e 60 a gente divide, dá para dividir por 30, né? E aí sobra 2 aqui, não é verdade? E aí pra gente vai ficar 15 sobre 2, que é exatamente 7,5. Então, o ângulo beta mede 7,5. Deixa eu beber um pouquinho de água. Pronto. A garganta hoje tá complicada. Bom, se eu achei que beta mede 7,5 e eu sei que esse ângulo total seria de 60 graus, quanto é que mede este ângulo daqui, ó, que eu vou chamar de um ângulo θ? Quanto é que mede θ? Bom, θ vai ser a medida de alfa menos a medida de beta. Concorda comigo? Este pedacinho vai ser o total menos esse pedacinho aqui que a gente chamou de beta. Então, θ, o ângulo θ, será alfa, que é 30 graus, 60 graus, né? 60 graus, menos beta, que é 7,5. Logo, θ será 60 menos 7,5, 52,5 graus. E aí a gente acha que o menor ângulo formado por esses ponteiros é equivalente a 52,5 graus. Beleza? Vou apagar aqui agora. Já tira um print aí se você quiser. Vou apagar para que a gente possa fazer agora a letra C. Beleza? Utilizando, claro, o mesmo raciocínio. Vocês verão que esse raciocínio a gente utiliza para todos. Até porque são... A gente vai estar mexendo com a mesma coisa, né? Que é o relógio. O que vai mudar sempre são os ponteiros. Então, eu vou considerar dessa vez... Deixa eu sair aqui. 1h40 minutos. Ó. 1h40 minutos, eu vou rodar mais um pouquinho este ponteiro dos minutos aqui. Então, ele vai parar, ó, lá no 40, que é o ponto 8. Perceba que o ponteiro das horas, ele já andou um pouquinho mais. Não é verdade? Vou tirar outro print para a gente tacar lá no slide. Pronto. O que eu quero descobrir? O menor ângulo formado por esses dois ponteiros. O menor ângulo, ele está aqui, ó. Ele é este ângulo. E se você observar para cá, não vai ser o menor, né? Para cá é o maior, que eu nem expliquei ainda como que a gente acha, mas já já eu explico. Então eu quero achar este ponteiro, este ângulo daqui que eu vou estar chamando de... A gente chamou de quê? De θ, não foi de θ? Pronto, eu vou chamar ele de θ. Para isso, eu preciso saber... Vamos supor, fazer aquela mesma lógica, né? Se o ponteiro ele tivesse no 1, se o ponteiro ele tivesse aqui no 1, eu saberia qual é a angulação? Claro que sim, né? Aqui é 30, aqui é mais 30, aqui é mais 30. Então vai ser, ó, 30, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não é verdade? Então, este valor aqui que eu vou estar chamando de alfa, ó, este valor aqui que eu vou estar chamando de alfa, vai ser um valor K é uma constante, vezes 30 graus. Não é isso? Quantas vezes vai ser esse K, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, alfa vai ser 5 vezes 30 graus, que dá quanto? 150. Beleza. Então, alfa seria 150 graus. Só que observem que o ponteiro das horas ele teve um deslocamento. E aí a gente vai fazer o mesmo raciocínio para descobrir isso aqui, ó.
Eu vou chamar este deslocamento aqui de beta, tá? Como é que eu acho esse deslocamento? Bom, vou usar o mesmo raciocínio, né? Se o ponteiro das horas ele desloca 30 graus em 60 minutos, em 40 minutos, que é o que a gente quer aqui, ó, em 40 minutos, ele deslocou quantos graus? É isso que eu quero saber. Então, 60x é igual a 40 vezes 30, que dá 1.200. 60 está multiplicando, desce dividindo. É isso? Então vai ficar 1.200 dividido por 60. Fazer direto, tá? Isso aqui já vai dar 20. Então a gente descobre que o valor de beta, do ângulo beta, é de 20 graus. Este valor aqui, ó. Então a gente já consegue saber, né, não? Bom, neste caso, o menor ângulo que a gente chamou de θ, vai ser quem? Aí você vai ter que observar sempre se você soma ou subtrai, né? Nesse caso aqui, θ, ele é o valor de alfa, né, que é esse pedacinho azul, mais esse deslocamento beta. No outro a gente subtraiu, né? Aqui agora a gente vai somar. Então, θ será alfa, que é 150, mais beta, que é 20. Então, o nosso ângulo será 150 mais 20, 170 graus. E aí a gente acha o valor de θ. Beleza? E aí aqui tem, né, toda o raciocínio que a gente fez escrito. Vocês podem dar uma olhadinha depois. Bom, isso aqui, claro, né, utilizando essa noção lógica para resolver. Agora, eu tenho que mostrar para vocês a outra forma também, que é através de uma fórmula. Você consegue fazer de um jeito mais rápido, ao invés de você utilizar esse raciocínio, simplesmente substituir esses valores na fórmula. O que essa fórmula me diz? O ângulo será o módulo, né, de 60 vezes h menos 11 vezes m sobre 2. H é o equivalente às horas, né? E m é o equivalente aos minutos. Bora fazer o teste então? 1 hora é o equivalente a quanto? É 1 hora e 0 minutos, né? Então, se a gente fosse substituir aqui na fórmula, seria o que, ó? A angulação seria o módulo de 60 vezes h. A hora é 1. Então vai ficar 60 vezes 1 menos 11 vezes minutos, que é 0. Isso sobre 2. 60 vezes 1 dá 60. 11 vezes 0 dá 0. 60 menos 0 dá 60, né não? Então isso vai ficar o módulo de 60 sobre 2. 60 sobre 2 é 30. O módulo de 30 é 30. Então a gente acha que o ângulo é de 30 graus. E olha lá se não foi, se não bateu certinho o que a gente achou. Letra A, 30 graus. Mais simples, né? A fórmula é legal de usar quando você tem valores assim, ó, muito quebradinhos, tá vendo? Porque de 1 hora é simples de fazer, lógico também. Mas já pensou, tem 1 hora e 15 minutos, 1 e 40, 1 e 17. Então, a fórmula já adianta um pouquinho o seu lado. Bora fazendo aqui agora a letra B, ó. 1 hora e 15 minutos. Agora a gente já vai ter os minutos aqui, né? Então a angulação seria o módulo de 60 vezes 1 menos 11 vezes os minutos, que são 15, sobre 2. Tá? Então, a angulação 60 vezes 1, 60, e 60 feio, 60, menos 11 vezes 15, 165. Isso aqui vezes sobre 2, né? O módulo disso aqui, na verdade. Módulo
sobre 2. 60 menos 165 dá menos 105. Isso aqui sobre 2. O módulo disso aqui, né? 105 dividido por 2 dá 52,5. Menos 52,5. Como é o módulo, então sai o positivo, sai o negativo, fica positivo, né? 52,5. É por isso que tem um módulo. Porque às vezes possa ser que esse valor aqui, ó, ele dê negativo. Só que, pô, ângulo não tem ângulo negativo, né? Você não tem, sei lá, a abertura entre os ponteiros mede menos 30 graus. Não existe isso. Então mede 30 graus, mede 52 graus, mede 70 graus. Então a gente coloca o módulo porque caso este resultado seja negativo, aí a gente transforma aqui para positivo. Bora conferir? Acho que a gente até apagou, né? Mas tinha dado isso mesmo, a letra B. Tinha dado 52,5 graus. E a letra C, bora fazer aqui só para realmente comprovar que está certinho. 1 hora e 40 graus seria o que mesmo? 1 hora, né? Aqui, ó, 60 vezes 1 já vai dar 60, vou colocar direto. E 11 vezes os minutos, nesse caso, que é 40, vai ficar, cadê o mouse aqui? Menos 440. E isso dividido por 2, né? Isso aqui vai dar quanto? 60 menos 440 dá menos 380. Isso sobre 2 em módulo, né? Isso aqui vai dar menos 380 dividido por 2 dá 190, né? Negativo, só que como fica o módulo, 190 positivo. Agora sim, perceba o seguinte. A circunferência ela tem 360 graus, né? Se você observar, 190 é mais da metade. Então, 190, na verdade, seria o maior ângulo, né? De 190 para 360, isso aqui sobra, quer dizer, falta, né, 170, que é o que a gente achou lá, ó. Ó, 170. Tá vendo? 170 é o menor ângulo. Neste caso, o 190 seria o maior, que eu vou explicar para vocês agora como que vai funcionar isso aqui, tá? Aqui, se vocês quiserem acessar, ó, o relógio lá no GeoGebra, tá? Para a gente achar, ó, aqui são outros exercícios, tá bom? Para a gente achar o maior ângulo do relógio, nós podemos fazer de dois jeitos, tá? Ou utilizando este mesmo raciocínio, só que ao contrário, ao invés de você achar, né, essa parte aqui, né, você iria achar o outro lado desse ponteiro, que seria o maior ângulo. Ou você pode pensar o seguinte, você acha o menor ângulo e o que resta é o maior. Entendeu? Por exemplo, no primeiro caso, a gente não achou que o menor ângulo é 30 graus? Então, o maior ângulo é quanto? É tudo o restante. Se o total é 360 graus e o menor ângulo neste primeiro caso é de 30 graus, então o maior ângulo vai ser quanto? O que resta, né? Que é 330 graus. Então, 30 graus nesse primeiro caso seria o menor ângulo e 330 seria o maior ângulo. Nesse segundo caso, a mesma coisa. Se 52,5 é o menor ângulo, o maior vai ser todo o restante, ou seja, 360 menos o menor ângulo, né? É o que sobra. Nesse terceiro caso aqui, perceba que a gente já achou o maior, né? A gente teve uma situação contrária. A gente achou o maior ângulo, então o que sobra é o menor, só pode ser o menor, que é o 170 graus. Então, bora fazer esse teste aqui, né, para achar o maior ângulo. Eu vou pegar aqui o ponteiro marcando 2 horas e 40 minutos. A letra A que a gente faz esse teste, tá bom? Então bora lá no GeoGebra de novo.
marcar 2 horas, deixa eu ver o tempo, marcar 2 horas e 40 minutos. Bom, 2 horas, tá aqui, ó, avança uma, avança duas, pronto. 40 minutos agora, pou, até o 40. Pronto. 2 horas e 40 minutos vai estar exatamente aqui, beleza? Então, para a gente achar o maior ângulo, nós podemos utilizar o raciocínio de achar o menor e o restante ter o maior ângulo, né? Então é até mais simples, porque vocês já viram como que acha o menor ângulo, então é só achar ele e depois achar o subtrai do total, né não? Então bora lá. Ó. Vamos supor que este ponteiro ele estivesse exatamente aqui no 2, tá? Você sabe qual seria a distância, a angulação, na verdade, de alfa? Sabe, né, que vai ser k vezes 30. K vezes um número k vezes a 30 graus. Então, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 6 vezes 30. Ou seja, alfa mediria 180 graus. Isso aqui tudo, ó, que a gente chamou de alfa, seria 180 graus. Só que observe que o ponteiro do relógio, ó como já está ficando até maçante um pouquinho, você já sabe, ele teve este avanço que eu estou chamando de beta. Eu preciso saber isso. Como é que eu descubro? Aplica a regra de 3, né? Então, o ponteiro das horas, ele avança 30 graus em 60 minutos. É isso? Então, em 40 minutos, ele avançou quantos graus? X, beta, né? Vou botar beta aqui logo direto. Então vai ficar 60 beta igual a 40 vezes 30. Isso aqui a gente viu que dá 1.000. A gente fez até uns minutos iguais, né? 1.200. Então beta vai ser 1.200. Esse 60 que está multiplicando, ele desce dividindo. Isso aqui dá 20 graus. Então, a medida de beta é 20 graus. Então, você concorda comigo que dessa vez, θ, que é entre os ponteiros, né? Θ vai ser alfa, que é o total, menos o valor de beta. Ou seja, θ será 180 menos 20 graus, que dá 170. Bom, aí eu te pergunto, se 170 é o menor ângulo formado, o maior vai ser o quê? Todo o restante, ou seja, 360 menos 170, que a gente já até viu que a gente fez uma só com os valores trocados, mas que deu o mesmo resultado, né? Isso aqui dá 190 graus. Então, 190 graus é o maior ângulo formado por esses dois ponteiros, tá bom? E a gente finaliza aqui essa parte de trigonometria no relógio. Vocês podem tentar fazer aí como exercício essas outras questões e inclusive colocar elas aqui no GeoGebra, tá? Para facilitar a visualização de vocês. Beleza?